porque aqui já tem 20 segundos já. Deixa ele olhar lá. Ok. Estamos ao vivaço para todo o planeta. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui direto da redação do Criativa News, com os nossos colegas repórteres, também jornalistas, Isis-Naldo Lopes e Wilton Lima. E nós estamos preparando ontem, meus amores, estava previsto para a gente fazer um programa falando sobre as eleições de 2020, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas hoje a gente veio aqui para preparar junto com você um programa completamente recheado de muitas informações no que diz respeito às eleições de 2020, tá? E eu vou colocar aqui os nossos colegas logo na tela. Wilton Lima, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui na tela. Aqui, pronto, deixa eu ver aqui. Vamos lá? Ah, o Isis-Naldo, foi Isis-Naldo. Bom dia, Isis-Naldo. Boa tarde. Bom dia, Marli. Porque a gente está acostumado, que a gente está aqui conversando desde a manhã, mas boa tarde para todos que nos acompanham, né? A gente está aqui produzindo, sempre estudando, analisando tudo que chega até a nossa redação, e o pessoal está conhecendo agora a redação, todo o material, para você que está nos acompanhando aí, pensa que a gente só entra na live, eles vão só falar, ó, isso aqui tudo é pesquisa que a gente faz, monta uma verdadeira bagunça que a gente monta para poder levar a informação correta para você. Essa preocupação do canal Criativa, né, e o Criativa News tem essa preocupação, por isso que a gente se prepara, às vezes tem algum problema técnico que impede que a gente chegue até você, mas estamos aqui, viu? Um abraço aí aos nossos colegas, Marli, Ronaldo, Wilton Lima, né, e todos que nos acompanham através dessa live hoje, feriadão, mas a gente está aqui, viu? Está aqui e conversando. Agora, deixa eu ver se eu consigo trazer o Wilton, né, Ronaldo? Pronto, estamos três aqui na tela, olha que legal. Wilton, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Marli Alves. É um prazer te reencontrar remotamente, o Isis-Naldo Lopes. A gente que está desde as 11 horas conversando, né? Mas a gente precisa registrar aí o esforço do nosso amigo Ronaldo Silva em estar buscando alternativas tecnológicas para que a gente possa estar cumprindo com a nossa missão, que seria de ontem, quarta-feira, mas a tecnologia, a coisa nova é dessa forma. Nós estamos vivendo uma pandemia, o coronavírus, toda hora muda, cientistas super inteligentes mudam, daqui a pouco falaram que cloroquina suspenderam as pesquisas, daqui a pouco liberaram as pesquisas novamente, daqui a pouco assintomáticos não transmitia, depois já transmitiu, e a gente vê muitas críticas, é por conta da inovação, é um novo vírus que está sendo estudado, e tecnologia também não é diferente, os canais tecnológicos estão chegando, e a gente vai se acostumando e vai se aperfeiçoando a eles. E o Ronaldo tem feito isso muito bem. E hoje nós estamos nos adaptando a uma outra tecnologia, não é isso, Marli Alves? Tecnologia nova, que, por exemplo, não deu certo daquela forma, a gente vai para o plano B, mas a gente consegue transmitir a informação. O programa hoje muito bacana. Nós temos a história, Marli preparou uma história aí da política de Açailândia, um histórico, lá desde o Sampaio ao atual prefeito. Marli Alves está trazendo também aqui, ela vai dizer aqui daqui a pouco sobre as mulheres na política. Eu estou trazendo dados, eu criei uma planilha no Excel, Isis-Naldo, eu quero te passar, porque conhecimento ele tem que ser retribuído, tem que ser colocado à disposição de todos, tem que ser colocado. Eu criei uma planilha aqui, em que vai ser muito útil aos candidatos, aos partidos políticos, a gente fazendo um prognóstico aqui da quantidade de votos válidos, quociente eleitoral, a distribuição das vagas de vereadores, das 17 vagas, como também aquela que eu aprendi já esse ano, Marli Alves. Eu achava que sabia a ocupação das vagas. A gente achava que, por exemplo, teve todas as vagas lá colocadas e sobrou 4 vagas, de 17 tem 13, sobrou 4. Então, seria distribuído para aqueles partidos ou coligações que tinham o maior número de votos, e não é verdade. Tem todo um cálculo matemático. E esse cálculo matemático, nós tivemos aí a cautela, a calma de criar uma planilha no Excel que a gente modifica apenas um número da quantidade de votos, a gente já tem um prognóstico da quantidade de vagas que vão ser ocupadas e quantas sobras e para quem, para que partido essas sobras irão. Então, o programa está maravilhoso, é por isso do esforço do Ronaldo Silva, da Marli Alves aí, que tem feito aí das tripas coração para a gente cumprir com o compromisso que nós fizemos aqui na internet, de dizer para as pessoas que nós estaríamos todas as quarta-feiras. Hoje, quinta, né? Que ontem não deu. Mas estamos aqui na quinta-feira, nesse feriadão aqui, levando informações e também recebendo muitas informações aí
dos nossos participantes aí na internet. Muito bacana hoje. Tá certo. E, Gisnaldo, como que você iria falar para a gente, como tu vê a atual conjuntura política de Açailândia nesse momento? Nós teremos aí uma quantidade muito grande de candidatos a vereadores, não é isso? Isso, Marli, você colocou muito bem. Todo mundo agora está habilitado a ser candidato, né? Em virtude também do fraco desempenho da atual Câmara de Vereadores, né? Eu sempre tenho puxado aí um pouco da situação para a Câmara de Vereadores, que em momento algum, nesses 3 anos, nós estamos na metade do ano, 3 anos, 16 meses, ela se colocou como protagonista, né? Da história de Açailândia, dos problemas e também buscando soluções. Só aparece quando para poder aí, ter algum tipo de situação em que aquele vereador ele vai se beneficiar. Então é bem complicado para que esses vereadores saiam às ruas para pedir voto. E agora com o advento aí da questão da internet, né, nós temos aí a situação em que vai ficar bem complicado para que essas pessoas possam mostrar seus respectivos projetos. Que se a população não viu agora, com a facilidade que tem de buscar informação, é bem complicado. Aí é que entra os novatos, né, os que tendem a ter essa, digamos assim, essa vontade de poder estar à disposição da população para disputar aí uma vaga no Legislativo Municipal. São 17 vagas, a gente calcula que deve dar aí esse ano, em média, de mais de 250 candidatos a princípio. A gente calcula, porque nós temos, como nós colocávamos aqui agora há pouco nos bastidores, nós temos aí entre 65 e 60, entre 60 e 65 mil votos válidos. A Açailândia tem quase 80 mil, mas aí tem a situação das pessoas que não estão motivadas, situação de problema eleitoral, e tem outras situações, o que pode reduzir aí para um ganho real na casa de 65 mil votos. E aí, você imagina, 65 mil votos, destes aí nós teremos, em média, de 250 a 300 candidatos, lideranças, pessoas novatas, pessoas que gostam de criticar como ninguém, né? Não apresentam soluções, mas criticar outros que irão dizer, olha eu aqui de novo. Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece, né? Wilton, e você, Wilton, como você vê aí com esse cenário político que a gente hoje começa não, na verdade a gente já vem vivendo há muito tempo, porque tem muita gente que lança seus projetos anteriores e que agora está colocando em prática. Como que você vê, Wilton? O Gisnaldo se posicionou muito bem quando ele fala que foi deixado um vácuo pela atual legislatura. Muito ruim, e a gente fica tentando encontrar qual foi a mais ruim nas últimas 2 décadas, né? Sempre que saía uma e dizia, essa foi a pior de todas, aí entra uma e passa a ser a pior de todas. Então, na minha conjuntura do meu tempo de 1994 para cá, acredito que essa legislatura é, sim, a pior de todas que eu já acompanhei. Não há nenhuma transparência, não há nenhum comprometimento com o seu eleitor, e fica-se pensando, e já se imagina, e se você faz pesquisas aí, você já aparecem esses mesmos que são os piores, aparecem em pesquisas como favoritos à reeleição. Então, é preciso que realmente apareçam essas novidades, não as novidades viciadas. A gente percebe que existem muitos novatos que já estão viciados na política, e vai ser pior do que já estão. Então, o eleitor tem que estar muito atento na hora dessa votação. A gente vê na cara, não está nem escrito na testa, mas está na cara daqueles candidatos, mesmo desses novatos, ou que vão disputar, porque nunca tiveram mandatos, ou que vão disputar pela primeira vez, a gente já percebe a intenção no momento das discussões de bastidores com os candidatos a prefeitos, por exemplo. A gente já começa a perceber que tem um pensamento. Eu falava agora há pouco, a gente falava em off aqui, Marlelos, eu falava que a Açailândia não planeja campanha política, ela trama campanha política. Ou seja, nós vamos colocar... É forte, mas é isso mesmo, são tramas mesmo. Tramas sórdidas. Eu vou aumentar. São tramas sórdidas. É o que acontece na política de Açailândia. Alguém se prepara para colocar, vamos eleger esse, para depois a gente derrubar esse, para esse entrar, e o que é que eu vou ganhar com isso? Então, a trama da política de Açailândia, ela precisa ser disseminada, ela precisa ser acabada. Eu usei a palavra errada, disseminada não, pelo amor de Deus.
Ela precisa ser destruída, não é a palavra correta. Pode você me dar uma coisa dessa? Tá maluco? Eu acompanhei muito a política de Imperatriz e a gente viu a evolução que tem Imperatriz politicamente. A gente já vê uma população, um eleitor mais politizado. E nós temos em Açailândia políticos politiqueiros e eleitores politiqueiros. Enquanto a gente não aprender... Profissional, viu, Milton? E o profissional, aqueles que só querem praticamente mandato, né? O politiqueiro profissional. É o politiqueiro profissional. Porque o seu político profissional não é ruim. É aquele que corre atrás das políticas públicas, entende o sentimento das pessoas, tem a empatia com o seu eleitor, ou até mesmo com aquele que não votou em você. Esse é o político profissional, mas que é salutar e que não tem outra forma. Não tem outra forma da gente viver sem viver a política. Wilton, você fala tanto mal da política, mas você está dentro, não saiu nunca. Se eu sair, eu vou dar espaço para que outras pessoas preenchem esse espaço. E quem sabe sejam pessoas mais ruins do que eu. Então, eu não vou deixar esse espaço, vou continuar participando da política, mas vou estar sempre dando a minha opinião, participando, buscando a forma mais correta possível. O mais correto que eu achei agora de participar da política é não ser mais candidato. Eu acho que não foi benéfico, nem para mim e nem para o eleitor de Açailândia eu ser candidato. O eleitor disse não para mim 3 vezes. 3? Eu fui teimoso. Você ainda foi 3 vezes, Milton? 3 vezes. O eleitor disse 3 vezes para mim que eu não estou apto a representá-lo. Então eu já tinha que ter entendido logo na primeira, dizendo, não é meu caso. Então, eu vou buscar outra forma de ajudar politicamente. E o ruim da política, Maria Alves, é que você começa, e quem trabalha com imprensa, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, quem da imprensa vai ser candidato, é que quando você trabalha na imprensa, você faz muito trabalho social. Não tem jeito de fazer imprensa sem fazer trabalho social. E quando você começa a fazer trabalho social, você é locutor de rádio, você é apresentador de TV, e você começa a fazer trabalho social, começa a perder sentido o seu trabalho social. Porque você começa a querer que as pessoas entendam que aquele trabalho social tem que ser revestido em votos para você. Eu cheguei a pensar isso. Isso é ruim. Tomara que os nossos colegas que serão candidatos da imprensa, não é só imprensa, não, mas que tem poder de voz, que tem poder de liderança. Essa é a melhor forma, não é só de imprensa, não. No momento em que você faz imprensa, você tem poder de liderança. Mas tem pessoas que não fazem imprensa e que têm um poder de liderança. Então, essas pessoas que têm poder de liderança e começam a fazer o seu trabalho social, ajudei fulano de tal, ajudei o vizinho, distribuir 500 cestas básicas e, de repente, querer ser candidato para aqueles 500 cestas básicas sejam transformadas em votos. Isso é ruim para o coração, isso é ruim para Deus, isso é ruim para a sua vida. E eu estou falando de testemunho mesmo. Eu estou colocando medo em vocês, aí, se de repente quiserem ser candidatos, estou colocando medo em vocês também. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com um colega que ele até falou essa questão de candidato. Eu disse, tu vai ser candidato? Ele, de jeito nenhum. Foi uma experiência, e ele foi vereador. Ele disse, foi uma experiência que eu tive, que eu não quero mais. Se eu puder ajudar candidato A, candidato B, ok, mas para eu colocar o meu nome como candidato, eu não coloco mais. Isisnaldo, hoje, a política de Açailândia, a gente vê candidatos e candidatos. Como o Wilton, você mesmo falou aí, hoje nós vemos aqueles aproveitadores, e eu já falava isso também no meu programa, a gente vê aquelas pessoas que, de fato, têm interesse em ficar na política, porque tem aquela questão social, de ajudar a população, e a gente vê também aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, negociar com a política, e isso, o que você acha, Isisnaldo? Basta você olhar os consignados dos atuais, né? Aí você entende como é que funciona o sistema, viu? Ganha, aí já faz o consignado, que é para poder dar mudada de vida, ou então pagar alguma coisa lá da campanha. Mas a gente tem que saber, e um dia desse eu estava em um determinado ambiente aqui, fui mandar colar um sapato, e aí, né, um rapaz lá me conhece um colega da imprensa, né? E ele falou assim, não, sou amigo, aquela coisa toda, beleza. Ele falou, olha, ele vai se candidatar, é uma boa pessoa? Aí eu, para dizer, peguei e falei para ele, olha, eu não posso lhe dizer nem que ele é bom ou que ele é ruim. Por quê? Se eu disser que ele é bom, vou estar tendenciando uma situação sua, vou estar induzindo você a ir para um lado que você às vezes tem dúvida. Se eu disser que é ruim, estou falando mal do meu colega, antiético, não vou fazer isso. O que você vai fazer?
olhe o histórico desse meu colega. Porque o histórico da pessoa vai mostrar se ela teve compromisso, pelo menos com alguma coisa. Não é? Porque tem pessoas que, se você olhar ao longo da história, fazem um bem, como o Wilton colocou aí, e pode ser na imprensa, pode ser em qualquer outro local, faz o bem sem malícia. Agora tem alguns que, na verdade, é só cartaz. É bonito lá no papel, ó, tá bonitinho lá, na foto, tem uma boa produção, mas que, na verdade, a intenção dele não é de contribuir com políticas públicas, ou fiscalizar, ou propor nada. Aí na Câmara atual mesmo, a gente tem alguns que nem labigoçam mais, ficam parados. Antes ficava assim. Agora nem isso eles ficam. E quando eu chego lá com a câmera, eles estão lá assim, ó, com a barrigona assim. Aí quando eu chego com a câmera, todo mundo se ajeita, porque eu estou transmitindo ao vivo, né? Então a gente vê que o interesse... Tem situações, só para você ter uma ideia, os empresários da CIA, um tempo atrás, que estavam reclamando da situação do município, aquela coisa, queriam um posicionamento, quando a gestão ainda era Juscelino, um posicionamento da Câmara. E aí foram para uma reunião, né? Lá na reunião, lá na Câmara Municipal, no Gabinete da Presidência. Determinada situação lá, aí um vereador falou assim, olha, qualquer coisa, nós temos o portal da transparência. Um outro parlamentar perguntou, e a Câmara tem? Aí fica difícil, Marli, saber. É difícil, né? É difícil. A gente vê aqui no município de Açailândia, eu queria até que você compartilhasse, Hilton, um pouquinho da história, eu queria que você fosse dentro desse cronograma que a gente passou para vocês, que você fosse até Leonardo Lourenço de Queiroz, que foi prefeito aqui em Açailândia também, começando aí pelo interventor, que a gente vai contar essa história dentro do nosso programa especial de eleições, mas aqui já direto da redação a gente já vai trazer alguma coisa. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão dos prefeitos que foram eleitos, dos que foram afastados. Agora, quem renunciou foi só um mesmo, né, Hilton? Não, teve 2 renúncias. 2 renúncias? Teve 2 renúncias. Teve a renúncia de Leonardo também. Pois começa aí a história a partir do interventor. A história da Açailândia é o povo que lida aqui com a política e acompanha mais de perto. Mas a Açailândia precisava ser emancipada da cidade de Imperatriz. Esse projeto de emancipação foi do Marconi Caldas. E, a partir da emancipação, criou-se a figura do interventor. Então, vai ficar o interventor na cidade de Açailândia, que passa a ser cidade, por exemplo, emancipou e passou a ser cidade, cria-se a figura do interventor para que o interventor administre e convoque eleições. Essa eleição foi convocada e vencida pelo Silvio Sampaio, uma figura ilustre de uma família maravilhosa da nossa cidade, mas que não terminou o seu mandato, ele teve seu mandato cassado, e assumiu o vice-prefeito Pimentel, que depois foi prefeito da cidade de Itinga. A partir de Pimentel, Pimentel concluiu o mandato que foi eleito o Silvio Sampaio, e na sequência veio aí o seu Leonardo, surge na política, né? Surge para o mandato de prefeito. O seu Leonardo foi eleito, tirou os 4 anos de mandato. Os números você tem aí com relação às datas, eu não me recordo de todas as datas aí, mas essa um pouco da história. O seu Leonardo tirou o seu mandato. Por que a gente está falando que tirou o mandato? Porque a grande maioria dos prefeitos da cidade de Açailândia não concluíram seus mandatos. É uma história muito triste para a política de Açailândia, e nós estamos penando com a política de Açailândia, talvez seja por conta disso também, por conta de não ter a conclusão aí dos mandatos dos prefeitos. Então, o seu Leonardo tirou seus 4 anos, em sequência veio aí o seu Idemar Gonçalves. A partir desse mandato do seu Idemar, eu já estava na cidade de Açailândia, já acompanhei o mandato do prefeito Ildemar Gonçalves, que tirou-se os 4 anos de mandato. O seu Leonardo que representa aí, só o seu Leonardo e o seu Ildemar que conseguiu concluir mandatos. O seu Leonardo conseguiu, o primeiro mandato dele conseguiu concluir, e o Ildemar no primeiro mandato concluiu. Na sequência veio uma eleição que criou muitas expectativas, que foi a eleição do prefeito Deusdedit Sampaio. Deusdedit Sampaio aparecia como a grande promessa da mudança da política de Açailândia. Deusdedit que havia perdido na campanha anterior para o seu Ildemar Gonçalves. Então ficou aquela vontade do eleitor em eleger Deusdedit Sampaio. Deusdedit Sampaio foi um desastre político, foi uma farra só na prefeitura, era farra mesmo, literalmente farra.
Deusdedit é uma pessoa maravilhosa, mas como prefeito foi um dos piores da história da política de Açailândia, porque ele deixou a coisa correr. Então, quem menos mandava na prefeitura de Açailândia era Deusdedit Sampaio. Aliás, só se encontrava Deusdedit Sampaio lá no Rio dos Paus, né? Lá no Itinga. Lá no Itinga. E naquela época da farra, vale lembrar que essa farra era muito grande porque não existia transferências de contas, então os prefeitos usavam talão de cheque no bolso. Isso aí no mandato do seu Idemar a gente pôde acompanhar. O seu Idemar tinha um secretário, Marli Alves, que ia para a banca de jogo com o talão de cheque do Fundef e pagava contas de aposta com o talão de cheque do Fundef. No primeiro mandato do seu Idemar Gonçalves. Então, por isso que nós temos que fazer parte da história e contar essa história para o povo. E Deusdedit Sampaio despachava lá no Rio dos Paus. O secretário de administração levava lá pilhas de cheques e requerimentos e aquelas coisas todas para assinar lá no Rio dos Paus. Não tinha outra forma de não dar errado. Então, Deusdedit foi afastado da prefeitura. Na verdade, Deusdedit, nem me recordo se lá para o final do processo ele foi cassado, ele foi afastado e não conseguiu retornar de forma alguma. Na história política do Maranhão, eu acho que Deusdedit foi o único prefeito que, através de um afastamento, não conseguiu retornar. E é importante Wilton, que essa campanha eleitoral de Deusdedit Sampaio foi em 1997. Em 97, na verdade, foi quando ele tomou posse, foi o dia 1º. Foi em 96 a campanha. Exatamente, 96. E foi uma campanha muito bonita. Eu me recordo que as pessoas eram apaixonadas por Deusdedit naquela época. As pessoas a cidade não pode parar. O Deusdedit vem aí. Eu lembro. Para a Açailândia administrar. Então, não lembro, criança, mas lembro ainda. As músicas eram muito boas na época, as pessoas se envolviam muito. Porque, campanhas acirradas. Política é isso. Eu me recordo que nessa época eu só ia para empurrar os outros nos comícios, sabe? Pequenininha correndo, saía empurrando os outros. Mas era uma campanha muito bonita na época. Deusdedit fez com que, na época, as pessoas realmente se tornassem um ídolo aqui em Açailândia. Ele virou um ídolo. Até hoje tem essa liderança. Deusdedit perdeu essa liderança que ele tinha, que aconteceu em 96, em 97, mas até hoje Deusdedit participa ativamente da política, inclusive está apto a ser candidato. Segundo a documentação que eu recebi, ele está apto a ser candidato a prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar desses candidatos a prefeito aí. Deusdedit pode ser candidato a prefeito da cidade de Açailândia. Tomara que tenha aprendido, né? Eu vi. Certo. Antes só de você continuar, eu quero dizer aqui para os nossos internautas que estão aqui assistindo o nosso programa através do canal Criativa. Nós estamos aqui direto da redação produzindo um programa e junto com você para que a gente possa trazer um programa especial do Criativa News só sobre as eleições de 2020. E aqui a gente está contando um pouquinho da história de Açailândia, falando um pouquinho sobre quem poderá ser candidato ou não, em média, quantos candidatos a vereadores a Açailândia vai receber, a questão da participação das mulheres na política, como foi, a gente está só conversando um pouquinho, e o Wilton está falando para a gente a respeito, né, iniciou aqui falando um pouquinho sobre a história de Açailândia com o interventor, vindo aqui com o Raimundo Televes Sampaio, depois Raimundo Pimentel, Leonardo e o Idemar Gonçalves, e parou aqui em Deusdedit Sampaio. Wilton, depois dele, ele foi cassado, aí veio o Gilson Santana. Antes de Gilson Santana, ainda teve uma confusãozinha. A Açailândia, a partir da caça, do afastamento de Deusdedit, virou uma bagunça total a cidade de Açailândia. E até hoje não conseguiu se ajeitar. Essa é a grande verdade na política administrativa do município de Açailândia. Deusdedit saiu, quem assumiu foi o Vicente, presidente da Câmara. Primeiro passo, foi o Vicente que assumiu, o presidente da Câmara Municipal. Teria assumido o mandato e achava, inclusive, que era o direito dele de ser o prefeito. E travou-se uma briga jurídica que acabou culminando com o afastamento de Vicente, que queria bater o pé, dizer, não vou sair, não saio, e tinha uma equipe que queria lá, naquela época ainda tinha aquela história, não vamos aqui, ninguém entra e ninguém sai, aquela confusão toda, e Vicente ainda ficou por alguns dias prefeito de Açailândia. É bom a gente estar relembrando, o Isnaldo, que é mais jovem, relembrar dessa história. Mas acompanhei. Também não lembrava, né? Acompanhou, né? Eu também sou jovem. Acompanhei parte dessa bagunça aí também, viu? Aí, Marli, que culminou através de uma decisão judicial, Gilson Santana, vice-prefeito eleito na chapa de Deusdedit, assumiu o mandato,
inclusive, diga-se de passagem, fez um bom mandato em virtude da bagunça que se encontrava no município. Então, Gil Santana começou, por exemplo, na época do mandato de Deusdedit, saiu Gari das ruas pedindo ajuda da população para comer. Porque não recebia os seus salários. Seus salários atrasados. E eu lá pro Oswaldo Filho, né? Eu lá no programa do Oswaldo Filho pedi lá, você lembra, né? A minha imagem maior, Isnaldo, foram caminhadas a pessoa passando ali no mercado público municipal pedindo ajuda para comer, porque não recebia seus salários. E Gilson Santana, quando entrou, mostrou ter tino administrativo, e era proprietário de um hospital bem-sucedido, e uma pessoa muito bem-sucedida na vida profissional também, e mostrou esse tino administrativo, trouxe para a secretária de administração um ex-militar, salvo engano, um ex-militar, chamava ele de coronel, uma coisa nesse sentido, e o cara entendia também de administração pública, e foi colocando um pouquinho as coisas nos eixos. Então, Gilson Santana aí terminou o mandato, que era de Deusdedit Sampaio, e veio nova campanha eleitoral, na qual se candidataram aí, vencedora aí foi a chapa Leonardo Lourenço de Queiroz e Gleide Lima Santos. Gleide surgia também com uma grande promessa. Gleide era uma jovem mulher entrando na política e, na época, tinha muita discussão se ela ia para a cabeça de chapa ou não. E quem era a cabeça de chapa? Havia uma discussão aí, também na época em que Juscelino também foi candidato. Isso foi no ano de 2000. Discutia-se muito se Juscelino seria vice de Gleide ou Gleide seria vice de Juscelino. No frigir dos ovos, a chapa e favorita, e estava muito forte, porque a Sailândia ela tem por costume votar pela saudade. É um outro erro. Votar pela saudade. Eu morro de medo disso, porque eu moro aqui, não quero sair daqui, vou ser enterrado aqui. E eu quero esses meus amigos lá no meu velório. Um velório grande, mas eu quero que seja aqui, em Açailândia. Tá? Por isso que eu morro de medo de morrer dessa desgrama desse Covid-19, Isnaldo. Você está sorrindo? Porque eu tenho medo de morrer e não ter velório. É porque você disse que é uma festa grande, que é todos os amigos lá. Festa o Paulinho grande. Paixão teve até música, viu? Paulinho Paixão teve até música. Tem que ter música na minha também, tá? E a minha mulher já sabe, é Pink Floyd. Ela vai ficar com o meu cartão de crédito e gastar o dinheiro e botar a música de Pink Floyd. Mas é o seguinte, para não mudar de contexto, aí, como funcionava? Juscelino também surgiu em 2000 com uma grande promessa. Então, por quê? Porque Juscelino participou ativamente do afastamento de Deusdedit. Ele, doutor Petrônio... Só te cortando um pouquinho aqui, Hilton. Eu já anunciei aqui nos nossos links que você vai falar sobre a questão se o Demar entra ou não, candidato a prefeito, como é que está essa situação, só para te deixar antenado aí, viu? Tá nada, nós vamos falar. E o Demar o Demar pode surgir como uma saudade de novo, gente, acreditem. E assim como aconteceu aí a renúncia de Juscelino, que deixou os seus aliados jogados aos leões, sem saber o que fazer, Aloysio pode fazer a mesma coisa com o seu grupo político. Calma. Pode fazer a mesma coisa com o seu grupo político. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos retornar só um pouquinho as informações são fidedignas dos bastidores da política. Alguns comentários já foi feito, inclusive na imprensa, em um blog de Açailândia, já foi feito um certo comentário, mas a gente buscou na fonte, as informações na fonte, e a gente não vai deixar o eleitor, o cidadão de Açailândia, o cidadão da nossa região, sem tomar conhecimento do que está acontecendo já nos bastidores, nas tramas sórdidas da política de Açailândia. Surgiu como uma grande promessa também, Marli Alves, nessa época, nós passamos a conhecer Juscelino Oliveira, que, inclusive, na sua campanha, ele mostrava um trevo de 4 folhas como esperança, e dizia, e era favorito a vencer as eleições, inclusive, por conta de que ele havia participado ativamente do afastamento de Juscelino Oliveira, inclusive com denúncias. Quem não conhece o carro-bomba, quem não lembra do carro-bomba, que era publicado lá no programa do Oswaldo Filho, era a maior audiência da televisão na região, era essa, quando chegava com mais denúncias do carro-bomba, era o doutor Petrônio Gonçalves, que já pensava na volta de Ildemar para a política de novo, estava já ajeitando para Ildemar voltar
para ser prefeito novamente. E Juscelino mirava em ser candidato a prefeito e, em certos momentos, houve negociações com Leonardo Lourenço de Queiroz e com Gleide Santos para que Juscelino estivesse numa dessas chapas. Como a coisa não deu certo, saiu lá a chapa vencedora, inclusive, saiu como favorito, quando juntou Gleide Santos, que era novidades da política, apesar já de militar com o marido já, e como secretário de saúde, inclusive do governo de Deusdedit Sampaio, e já tinha as suas ações sociais muito conhecidas, e já surgia na política aí Gleide Santos como uma esperança. E Gleide Santos, inclusive, queria ser cabeça de chapa, mas a cabeça de chapa foi definida por Leonardo e que foi vencedora. Em 2000, se elegeu Leonardo Lourenço de Queiroz, Gleide Santos vice, e começou uma confusão terrível, porque a chapa segunda colocada, Marli Alves e Isnaldo, a chapa segunda colocada foi Deusdedit Sampaio e Jeová Alves, que foi a chapa segunda colocada. O segundo colocado entrou com ação na justiça para pedir um mandato. E, numa trama, não sei por cargas d'água foi o resultado, mas eu estive em reuniões em que se falava da situação da renúncia de Leonardo Lourenço de Queiroz, o que acabou acontecendo de reuniões em reuniões, na noite foi chamada uma sessão extraordinária e Leonardo renunciou ao mandato, assinou do próprio punho e leu a carta de renúncia lá na Câmara Municipal de Açailândia. Essa seria uma estratégia para evitar a cassação da chapa. Com a cassação da chapa, assumiria o segundo colocado, que seria Deusdedit Sampaio. Deusdedit Sampaio, vale lembrar, com todo aquele desastre, que foi o seu primeiro mandato, que foi o seu mandato, foi o segundo colocado, foi a chapa segundo colocado, e propenso a assumir o mandato de prefeito novamente na cidade de Açailândia. Daí, porque a gente tem que mudar essa história. E aí, para enfatizar, o enredo da música de Deusdedit Sampaio teve gente que falou que o Deusdedit se acabou. Ele está mais forte agora depois que ele voltou. Isso. E o que acontece? Em todo esse enredo aí, Leonardo ficou por algum tempo ainda, de 2000, ficou até 2002, 2003, por aí, até 2003. De 2001, 2002, até meados de 2003, Leonardo conseguiu se segurar porque havia decisões em cima de decisões. E o município começou a gastar, por conta de sustentação na prefeitura de Açailândia de Leonardo Lourenço de Queiroz. Mas isso acabou com essa conversa, esse ajeitado, diríamos assim, para que Leonardo renunciasse. Havia um pensamento jurídico de que a renúncia de Leonardo manteria Gleide Santos, pelo menos por um tempo, como prefeita. A contas da justiça que é morosa, aquela coisa toda. E isso aconteceu. Leonardo renunciou ao mandato e a Câmara deu posse à então vice-prefeita Gleide Santos, que assumiu e revolucionou, diga-se de passagem, revolucionou a administração pública do município. Por que revolucionou? O costume de se ter salários atrasados. Em 2003, Gleide Santos quitou os salários, pagou os salários, inclusive 13º, dos servidores públicos. E isso transformou em Gleide a grande esperança da política de Açailândia. Mas continuou as brigas jurídicas, Deusdedit e Jeová, com o Chiquinho Escócio lá em Brasília. Chiquinho Escócio já começava a entrar aqui nessas confusões e influência lá em Brasília, culminaram aí com a cassação da chapa e Gleide Santos saiu e assumiria Deusdedit Sampaio, que nesse interim se candidatou a deputado estadual e se elegeu a deputado estadual. E aí Deusdedit, acho que Deusdedit tem aquele virado para a Lua, ou tem a Lua dentro mesmo, porque vai ter sorte assim lá na Conchinchina. Deusdedit, nesse interim, se elegeu a deputado e pôde escolher. Então, teve mais uma renúncia. Eu falava que isso é duro, mas teve a renúncia também de Deusdedit Sampaio. Deusdedit Sampaio teve que renunciar
a cadeira de prefeito para assumir uma cadeira de deputado. E assumiu Jeová Alves, final de 2003 e todo 2004, e finalizou o mandato Jeová Alves em 2004, que disputou a reeleição com um favoritismo enorme. Jeová também não deixou atrasar salários, Jeová fez uma boa administração, diga-se de passagem, ele seguiu os passos que Gleide Santos havia iniciado e se comportou muito bem como administrador e aparecia aí Jeová Alves como reeleito. Inclusive, muito se comenta aí, e tem muitas histórias, porque ele perdeu a eleição no dia. Diz que ele perdeu a eleição no dia para Ildemar Gonçalves, com a diferença de 34 votos. Isso na eleição de 2004. O Isisnaldo já acompanhou de perto, né, Isisnaldo? Já estava mais perto, né, Isisnaldo? A questão do Ildemar? Não, em 2004. Essas histórias que o Hilton contou, eu acompanhei praticamente todas, né? Só para você ter ideia, eu acompanhei Deusdete lá ainda em 2000, Deusdete 96, né? Porque a gente acompanhava a situação eleitoral, né? Também dos vereadores, então eu acompanhei um pouco já do término de Leonardo Queiroz para a transição ali, saída de Leonardo, vinda de Ildemar, lá quando eleito ali, terminou o mandato 96. E aí houve toda essa situação de Deusdete, que foi afastado, né, que inclusive criou um herói, o juiz Edilson Caridade, nasce da popularidade nesse processo contra o então prefeito Deusdete Sampaio. E aí, quando veio Deusdete para a eleição, eu acabei fazendo um trabalho já para Deusdete Sampaio lá nos anos 2000. Deusdete perde a eleição, e aí, pouco tempo depois, Leonardo chama a gente para poder fazer um trabalho aí para ele, né? E aí a gente fez um trabalho, e depois tive oportunidade também de fazer o trabalho para Jeová, porque eu sempre não tinha essa situação de difamar ou fazer qualquer outra coisa. Sempre estou à disposição, caso quiser fazer uma parceria, e aí já acompanho, né? Quando houve essa situação aí do Jeová perder a eleição, eu já fazia parte, eu trabalhava ligado ao comitê de Ildemar Gonçalves, né? E aí o que foi dito também, a exemplo que o Wilton acabaram de falar, foi que a eleição de Jeová foi na transição de sábado para domingo, porque houve uma situação de não cumprimento de algumas demandas mandadas pelo Jeová, né, para que fossem feitas ali, né, como pessoas que trabalhavam para ele, os bandeirinhas, e outros que trabalhavam ali, acabaram não tendo ali o vencimento pago, né, que o acordo era para pagar. E aí, ao que parece, coordenadores não pagaram, essas pessoas se revoltaram, e aí viraram para Ildemar, que acabou ganhando por 34 votos. A gente acompanhava, inclusive, naquela época, não tinha esse negócio de internet ainda, essa facilidade, todo mundo vidrado no rádio, não era o Wilton Lima? Do rádio. E você me lembrou bem da figura do juiz, doutor José Edilson Caridade, e a coisa era tão conturbada que nessas últimas eleições em que participou o doutor José Edilson Caridade, ele saía às ruas com um revólver na mão. Eu vi, meninos, eu vi. O doutor Edilson Caridade Ribeiro fiscalizando as urnas, a campanha, aquela coisa toda, com o revólver na mão. Mas você falava aí, tinha um outro ponto que você tocou aí, que acabou passando aqui, com relação a Deusdete Sampaio. Mas aí, seguindo o roteiro aí, o Marli Alves, então, o Deusdete, ele deixou de ser prefeito e assumiu Jeová Alves, que acabou indo para a reeleição como grande favorito. Eu me recordei aqui, falar do Jeová não pagar os bandeirinhas poderia ter sido a diferença dos votos. Deusdete perdeu a eleição muito parecida. Isso são histórias de bastidores que um dia ainda vai surgir em algum livro por aí, das histórias da política da Ceilândia, que a primeira campanha em que Ildemar foi eleito, a eleição de Ildemar estava praticamente perdida. E uma mala de dinheiro que pagaria cabos eleitorais esteve nas mãos de Deusdete e seus apoiadores, e ele disse, não precisa gastar mais nada. A eleição já está vencida, e perdeu a eleição também. E parece que Jeová não aprendeu com isso, ou então era muito jovem e não participou dessa história política, como a gente tem o conhecimento dela. E Jeová não teria pago aí os bandeirinhas, inclusive colocaram a culpa aí no Vicente, que foi presidente da Câmara e tal, o Vicente que era o responsável pelo pagamento dessas bandeirinhas, e esses bandeirinhas teria sido a diferença desses 34 votos.
mas são aquelas histórias que depois que aparece, depois que acontece, aí muita gente conta, né? Então, o Ildemar venceu a eleição de 2004 e administrou de 2004 a 2008 e 2008 a 2012, quando novamente surge Gleide candidata candidata a prefeita, porque o Ildemar tirou os seus 2 mandatos, o Ildemar tirou um belíssimo mandato de 2004 a 2008, 2008 a 2012 foi um desastre, uma coisa horrenda. Eu sou totalmente contra a reeleição por conta disso. Normalmente o segundo mandato não serve, não presta. E isso aconteceu na Ceilândia com o Ildemar Gonçalves. O segundo mandato dele foi um terror, foi terrível. Só serviu para ele mesmo e a família. Essa é a verdadeira história. Mas no primeiro mandato foi um belíssimo prefeito. Época de vacas gordas, em que ele tinha governo do estado do lado, muitas obras, aquela coisa toda, e a Ceilândia vivia um momento especial. O momento em que o Ildemar foi prefeito de Açailândia, nos 8 anos de mandato, foi um dos melhores momentos pelo qual passou a cidade de Açailândia, isso financeiramente. Uma cidade de empregos, uma cidade produtiva. Uhum. Se a gente falar a história toda, não vai sobrar nada para o programa especial sobre eleições. Então, vamos deixar uma parte para a gente falar sobre o programa especial para as eleições, tá? Então, assim, parou na questão do Ildemar, que, inclusive, teve 3 mandatos, né? O único na história de Açailândia que teve 2 mandatos seguidos, né? 2 mandatos seguidos e um mandato de 92 a 96. Exatamente. E conseguiu cumprir, né? Cumprir. Conseguiu tirar. E eu me recordo bem que ainda houve aquela história de vai ter uma denúncia aqui, outra ali para tirar o Ildemar, mas ele conseguiu permanecer no cargo durante todo esse tempo. Eu quero falar para os nossos telespectadores que estão ligados conosco no nosso canal Criativa, que continue ligado, se inscreva, ative o sininho para que você possa, sempre que a gente publicar algo aqui, você possa acompanhar. São informações com responsabilidade, sempre com muito cuidado, para trazer especialmente para você que acompanhe o nosso trabalho, o trabalho do Criativa News, sempre aí ao comando de Ronaldo Silva, tá bom? Mas, gente, vamos conversar sobre as eleições agora. O que a gente tem de novo nesse cenário, um cenário completamente diferente, principalmente agora que a gente está vivendo aí uma pandemia, e eu falava, será como se viravam nas eleições quando teve a gripe espanhola? Mas na época era monarquia, então ainda não tinha eleição. Como que os nossos candidatos vão se virar agora, Isnaldo? O que você acha que eles vão fazer para poder chegar com o eleitorado dele e dizer: eu estou aqui, vote em mim? Qual é esse trabalho diferenciado que vai ser feito agora, na sua opinião, Isnaldo? Primeiro que a internet vai ser parceira, né? Nós vamos ter, para divulgação das respectivas campanhas, a internet vai ser parceira. Muitos vão ter que se virar para poder tentar convencer o eleitorado de que merece aí o seu voto, né? A outra situação é daqueles que têm mandato, porque a internet é uma faca que você tem que saber para que lado que ela vai cortar. Porque quem se expõe na internet sabe que lá todos vão opinar, ou que seja a favor ou contra você, mas todos irão opinar, né? E aí isso pode te levar para o auge ou pode te matar de uma vez por toda com relação à questão de esperança, né? Já que os prazos estão terminando e muita gente ainda não se organizou para tentar se aproximar do eleitorado. Com essa situação de pandemia, ainda não se sabe se nós teremos ainda lá em outubro toda essa situação do coronavírus, o que pode dificultar ainda mais o contato para poder pedir voto, né? Já que alguns políticos, eles têm chamados redutos eleitorais, que eles dizem, né? Fulano é mais forte em determinado bairro, fulano é mais em outro bairro, outro é mais no centro, mas isso, se ele tiver a possibilidade de chegar até essas pessoas para tentar aquele embate, para tentar persuadir, para tentar convencê-lo de que é digno do voto. Mas com algumas mudanças que está tendo, uma das alternativas, né, já que nós tivemos restrição para carro de som, restrição na questão de horário, restrição agora com relação à questão de coligações, que o Wilton até vai tocar nesse assunto, né? Eu também dei uma estudada bem bacana nas mudanças que tiveram. Então, para os candidatos, realmente vai ser uma eleição bem diferente. Ainda não se sabe se nós teremos, por exemplo, a eleição dentro da data, né? Que é sempre o primeiro domingo do mês de outubro. A expectativa é que isso ocorra se nós não tivermos a continuação da pandemia, se houver um declínio, já que o
o Enem foi, há uma expectativa também de mudança da data da eleição. Porém, não há expectativa de prorrogação de mandatos. Isso, o STF e a Câmara estão irredundantes, não querem saber de prorrogação. Caso vire para o ano de 2021, a intervenção seria alternativa, né? Então, ainda não há uma data específica e a afirmação se vai acontecer no primeiro domingo de outubro, mas ainda muitas dúvidas, viu, Marli? Nesse momento, muitas pessoas que pretendem ser candidato, como vai fazer? E aí tem aquela situação, eu preciso de dinheiro para ser o candidato? Claro, todo mundo vai precisar, porque o custo de uma eleição, né, só para você ter uma ideia, o fundo eleitoral, o fundo partidário, melhor dizendo, ele está aí estimado em 3 bilhões para serem gastos. Então, é muita grana que serão depositados pelos partidos e também para organizar aí os seus, para, quem sabe, aí conseguir o maior número de eleitos para fortalecer partidos, legendas e também grupos políticos, né? Mas vai depender muito dessa situação do coronavírus. Até agora, nada mudou. Porém, nós agora estamos vendo autorização para convenções online, que nunca tinha acontecido isso, né? Agora, e também é novidade. Então, muita coisa, os candidatos, aqueles que pretendem, que agora são chamados de pré-candidatos, tem que ficar atento para não cair na malha fina da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral não brinca. Dupla filiação não passa, ficha suja também está mantido, não passa. Então, outras circunstâncias não mudaram, viu? Continuam as mesmas. Certo. Hilton Lima, você acha que a data das eleições 2020, elas devem se manter? Antes, quero repetir para você, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, para sempre que tiver notícias aí, você estar informado de notícias com informação e muita responsabilidade, tá bom? Wilton, você acha que seria interessante, de fato, manter essa data na primeira semana de outubro, ou colocaria para o final do ano, início do ano? Como que você vê essa questão das eleições de 2020 em meio à pandemia? Olha, Marli, em meio a essa pandemia, eu acho que nós deveríamos estar discutindo, a Câmara dos Deputados deveria estar discutindo um momento ímpar, porque vai mudar o mundo, vai mudar o Brasil, vai mudar a vida das pessoas. Então, estava na hora de mudar a política também. Então, estava na hora de um deputado apresentar um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, para que o voto, pelo menos em meio a essa pandemia, fosse facultativo, que eu só saísse da minha casa se eu quisesse para votar. Então, eu acho que seria o momento de se pensar nisso. Nos Estados Unidos, facultativo, para proteger as famílias contra essa pandemia, que a gente não sabe até quando ela vai durar. Então, querem empurrar uma campanha eleitoral de qualquer forma. Se não acontecer agora no primeiro domingo de outubro, Gisnaldo, deve acontecer até o dia 15 a 20 de novembro, o primeiro turno, para o segundo turno em dezembro. Ou dia 20 de dezembro, o primeiro turno, ou 6 de dezembro, o primeiro turno, e o segundo turno, dia 20 de dezembro. Ou novembro ou dezembro, a realização dessas eleições, mas empurrando uma eleição goela abaixo as pessoas que estão sujeitas a se contaminarem e vir até a morte. Eu acho que seria o momento de, em virtude da pandemia, ser apresentada uma proposta de emenda à nossa Constituição para que o nosso voto, pelo menos nessas eleições, fosse facultativo. E se a coisa surtisse um efeito positivo, que se permanecesse, como já acontece em grandes centros, em grandes países, onde as pessoas resolvem se querem votar ou não. Falando da realidade, isso aí é um pensamento, um sonho. Vai ser difícil aparecer um político que tenha esse pensamento e que queira que isso aconteça. O eleitor quer isso. A grande maioria, se você fizer pesquisa, o eleitor aceitaria que esse voto fosse facultativo. E criaria-se, por exemplo, um número de votos suficientes para a eleição, que iria diminuir claramente por conta dessa pandemia. Mas, trazendo para a realidade mesmo, essa é a minha utopia, as eleições da Ceilândia, elas podem ser muito fácil, muito barata ou muito cara, em virtude da pandemia. Tem gente apostando muito, são os políticos bandidos. Os políticos bandidos estão apostando na compra do voto ainda, na nota de 50, na cesta básica. São os políticos bandidos, os políticos safados. São esses aí que estão apostando na compra do voto do eleitor.
E o eleitor precisa saber se vender. Fala, eu não estou à venda. Só assim você vai poder modificar. Esse é seu preço. Esse é seu preço. Muitos irão fazer dessa forma, principalmente aqueles que não têm o traquejo com a internet, que, no final das contas, vão ficar com medo de aparecer. Por exemplo, políticos que receberam mandato e que não devolveram esse mandato em forma de trabalho para o seu eleitor, na hora que ele aparecer a sua cara lá na internet, ele vai ser xingado, ele vai ser achincalhado. Agora, Milton, tem uma questão muito que você citou aí sobre os políticos bandidos, os candidatos bandidos que estarão aí dentre os que poderiam ser bons candidatos, mas você acha que a disputa não é desleal entre os candidatos que consideram-se bandidos com aqueles que entram com toda a inocência para se candidatar? Porque o Martin Luther King, ele dizia assim: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Às vezes, os bons não querem se submeter a estar incluído dentro desse processo, porque a partir do momento que ele entra, aí depois aquela casa que ele conseguiu foi roubada, aquele carro que ele conseguiu foi roubado, mesmo tendo dentro de todo o trabalho que ele conseguiu ao longo dos anos. E essas duas características entre os bons políticos e os maus políticos, você acha que existe um bom político, Wilton? Tem sim. Tem um bom político, sim. Na história, dá para a gente... É claro que a gente vai enumerar pequenos números de pessoas que são bons políticos, que são bons cidadãos, que são bons pais de famílias, e quando entraram na política não se corromperam da forma que alguns se corromperam. Aí você falava aí que o Luther King disse que o pior é o silêncio dos bons. Na política, tá mudando-se um pouco. O silêncio, os bons começaram, pelo menos aparentemente bons, a gente tem que falar dessa forma, começaram a se colocar à disposição do eleitor, mas nós temos um eleitor ruim. Aí a fala dos bons não surtirá efeito com o eleitor ruim. O eleitor que vende seu voto. O eleitor que vota por causa do churrasco. O eleitor que vota naquele candidato por ele ter uma situação financeira melhor e que pode oferecer parte daquilo, migalhas, na verdade, migalhas aos eleitores. Então, o silêncio dos bons... Aí entra, aí a Marli citou aí Luther King, eu vou citar o de Cro. Você sabe que é o cantor, né? Você já viu lá o Político, a música dele? Já ouvi. Que ele deu cimento, deu tijolo, deu tudo, e acabou perdendo a eleição. Nem a mãe dele votou nele. Mas isso que deveria acontecer, Zinaldo. Isso é que deveria acontecer. Esses caras, esses políticos bandidos, deveriam gastar o dinheiro dele todinho na campanha política e sair pobre macaco da campanha. Saiu urrando. Já aconteceu. Aqui na Ceilândia tem um monte urrando. Tem um bocado urrando. Que pegaram todo o seu patrimônio apostando no retorno financeiro das tramas que são feitas nos bastidores da política e perderam tudo. Tem muito nego quebrado, que agora começa a se reerguer e daqui a pouco começa a pensar em ser candidato novamente. Vou recuperar o que eu perdi nas costas daquele eleitor que se vendeu. Então, Marli, nós não podemos criticar político sem criticar eleitor. Claro. A fome é algo muito ruim e mata. É ruim e mata. Mas o que mais mata é a corrupção. Você recebe uma cesta básica, serviu para você se alimentar. Não morri de fome. Mas você vai morrer de corrupção. Pela corrupção. Você não vai escapar. Quiçá você escapar comendo ruim, comendo mal, sem receber essas ofertas desses políticos bandidos, você tenha um político mais justo, uma Câmara mais justa, uma administração pública mais justa e que possa reverter do seu voto, do seu sacrifício. Como estamos fazendo agora na pandemia? Quanto sacrifício? Não tem que falar de Covid daqui a pouco, né, Mari? Porque a situação ainda está meio complicada. O sacrifício que a sociedade tem feito aí, financeiramente, sem emprego, perdendo emprego,
Esse sacrifício precisa ser feito na hora da campanha eleitoral. De dizer, eu não vou receber desse bandido, ou pelo menos eu vou receber e vou votar em outro. É crime você receber, eu não posso nem estar falando isso aqui. Mas se aqui você vai receber mesmo, vote em outro candidato, para que a gente possa quebrar, fazer com que ele gaste tudo na campanha, esse político bandido que ainda aposta na desonestidade do eleitor. O político desonesto acredita no sucesso pela desonestidade. Isso é terrível. Zisnaldo, um dos assuntos que a gente vai abordar também no nosso programa especial de eleições de 2020 são sobre os profissionais da comunicação que terão, agora uma coisa eu te digo, eu trabalho com rádio e já trabalhei com televisão durante muitos anos, está escasso a questão de profissionais para trabalhar na área e essa quantidade de profissionais que vão sair aí do ar é grande, não é, Zisnaldo? E vou torcer para que alguns sejam eleitos, né? Que a gente possa pelo menos ter um ou dois representantes lá. Não vou dizer aqui quem, até porque, digo e repito, não faço lobby para político, viu? Mas com alguns colegas a gente faz, né? Vamos torcer para que pelo menos um ou dois possam ser eleitos, né? Porque alguns têm representatividade, não na imprensa de um modo geral, porque nós somos comunicadores, mas em trabalho social, nas suas respectivas comunidades, tem também esse diferencial, né? Não são pessoas só ligadas à área política ou só à área da comunicação, mas são pessoas que têm um serviço prestado, né? A gente espera que sim. Inclusive, nós teremos no majoritário também, né? No majoritário nós teremos aí uma mulher, né? Que outrora já foi vereadora aqui no município de Açailândia, tirou um mandato, não conseguiu deixar, vamos dizer, não crítica, mas o que eu vou fazer aqui não é a crítica, mas sim saudade, né? Porque quando você faz um trabalho bom, o Wilton falava, algumas pessoas se lembram, foi bom, fulano foi bom. A gente viu que no passado aí não conta isso não, mas vamos aqui. Então nós teremos outros representantes, né, aqui na cidade de Açailândia. Eu calculo que entre média aí nós teremos entre 6 e 7 profissionais da imprensa que devem colocar o seu nome à disposição. Pelo menos essa média que a gente está colocando, né? E a gente está colocando também aí, Marli, não só os profissionais de empresas, né, que são no caso de emissoras de TV, de rádio, mas também o pessoal que usa a internet como plataforma, né? Então vai ter uma média de 6, 8. Nós teremos também aí novidade que mulheres do segmento da imprensa também poderão participar, né? A gente vê aí algumas chamadas influência digital, né? Influência digital, que também vão colocar o seu nome à disposição, profissionais do rádio também. E a gente espera, né, que alguém da imprensa possa ser eleito e que possa fazer um bom trabalho, até porque num passado aí muito recente, a gente ficou na expectativa, né? Nós tínhamos candidato aí, Wilton Lima, que era da imprensa, outros que colocaram o seu nome aí também para tentar, como eu posso citar aqui, o Wilton, que acabou dizendo que foram três tentativas, não deu certo, o Arialdo Alves também tentou, outros profissionais aí tentaram, né, Wilton? Fácil não é, mas eu fico feliz, de coração mesmo, que a Açailândia tivesse pelo menos 2 ali no legislativo que fosse da imprensa de Açailândia, né? Os outros 15 poderiam ser de outro segmento, mas que fosse 2 da imprensa, viu? Agora a gente teve o Bebezão, deixou saudade? Ele era da imprensa. Não, deixou não. Ali era o vereador, eu chamava o Bebezão de vereador do meio ambiente. Ele vivia mais lá na Amazônia do que aqui na Câmara de Vereadores. A gente até falava, né? O vereador do meio ambiente, vive mais fora do que aqui nos legislativos. Não deixou saudade, na última eleição quase eleito, mas não fez um bom papel, né? Porque nada contra o Bebezão, pessoa que eu tenho o maior respeito, então não por ele, pela esposa, né? E pelo irmão dele também, mas nós estamos falando aqui da questão política. Não deixou saudade, por isso não foi reeleito, e é neste caminho que eu espero que as pessoas tenham aprendido com aqueles que foram lá, que não fizeram um bom trabalho, não deixaram saudade, para que não erre do mesmo formato, porque o eleitor, se antes ele já dava sinais que não tolerava certas coisas, imagine agora com a internet. Certo. Hilton, e aí, como você avalia a participação da imprensa nesse processo eleitoral? Só falando assim rapidamente para a gente poder tocar nesse assunto bem profundo no nosso programa especial Eleição 2020. Zisnaldo, me permita só discordar quando você chamava o Bebezão de vereador meio ambiente. Na verdade, ele destruía o meio ambiente fora da Câmara Municipal. Lá ele estava desmatando, lá para as bandas do Pará, do Mato Grosso, era desmatando mesmo, inclusive de forma irregular, né? Vivia corrido, aquela sofreu um acidente, né, Wilton? Exatamente, sobrou lá para aquela região. Então, não deixou saudade
nenhuma, não deixou saudade nenhuma, foi um péssimo vereador, inclusive criou-se muita expectativa, eu até acreditava que seria um grande vereador pelo poder de fala, pelo poder de persuasão, pela inteligência, é um menino novo, inteligente, mas foi uma grande decepção na Câmara Municipal. Todas as cobranças que ele fazia como comunicador, ele foi lá e cometeu os mesmos erros, ou até pior. Ele conseguiu ser pior do que aqueles que ele criticou. Então, a gente espera vai lembrar e registrar aí que 2 comunicadores, pelo menos o Erivelto, militou muito tempo na imprensa, hoje não está mais na imprensa, mas o Erivelto é tido também como do meio da imprensa, assumiu o mandato de vereador, não teve tempo de fazer muita coisa, não dá para a gente dizer que é um bom vereador ou um mau vereador por conta do tempo, e estava lá como suplente não manda em absolutamente nada, está lá através de acordos, e não consegue fazer absolutamente nada. Não mandava mesmo não, viu, nada. Wilton? Você colocou muito bem. Não mandava. Não mandava não. Eu sei aí, porque a gente às vezes tem coisas que não devem ser ditas, mas não mandava em nada. Era praticamente para ir, sentar na cadeira e receber o salário. O resto era o coisado lá. Era o coisado que estava lá. Vale a pena estar ocupando o cargo para fazer isso? De suplente não vale a pena não. Eu acho que eu como político, eu acho que quando você tem bons propósitos, eu acho que compensa você militar na política e estar lá no mandato de vereador. Eu queria muito que Marli Alves fosse candidata, que Cisnaldo fosse candidato. Eu acho que principalmente a Marli Alves, pelo trabalho que já faz, daria uma boa política, uma boa vereadora para o município de Açailândia. E nós temos bons nomes. Outro que assumiu também, eu não falei, foi o Deidson Mesquita, também não teve tempo de mostrar muita coisa. E deverá se candidatar novamente e concorrer a uma das 17 vagas. A gente espera aí que os comunicadores tenham sucesso. Eu não coloco na lista de comunicadores influencers, nem aquelas pessoas que militam só na mídia digital. Imprensa é quem pega microfone, não tem jeito. Quem vai lá para as ruas, pega o microfone, é quem vai para um estúdio de rádio, de televisão, é quem escreve e publica, não tão somente fazer uma live ou algo parecido. A imprensa e o jornalismo é muito mais complexo, é muito maior que isso. E nós temos bons nomes. Olha o que eu estou colocando, bons nomes. Eu não estou falando que são boas pessoas. Eu estou falando que são bons nomes. Quando você coloca bons nomes, você está apostando naquele nome. Pode ser que seja uma grande decepção. Por exemplo, Bebezão, que era um dos radialistas de maior sucesso na nossa cidade, para mim foi a maior decepção política na Câmara Municipal de Açailândia, dentre todos que já passaram por lá. Olha que tem muita gente ruim, gente. Olha que já passou muita gente ruim e que tem muita gente ruim lá. O Bebezão conseguiu ser pior do que esses que lá estão, inclusive. Consegue ser pior até do que o vereador Ceará. Eu sou ruim para fazer, porque eu gosto de citar nomes. Então, o Bebezão consegue ser pior do que o vereador Ceará, que continua, através de uma liminar na Justiça, como presidente da Câmara Municipal, e pode fazer parte da trama, de uma trama que pode mudar o contexto da campanha eleitoral do município de Açailândia. Vou falar em comunicadores, em imprensa, Hilton. Antes de eu tocar nesse assunto, gostaria que vocês, ficassem sempre ligados aqui no nosso canal Criativo. A gente tem sempre muitas informações para passar para vocês com muita responsabilidade, tá? Mas a imprensa, os profissionais da imprensa, eles já têm um up a mais, uma vantagem a mais, que essa possibilidade de ter a facilidade de estar falando, do convencimento, isso as pessoas levam muito em consideração. Embora você, além de ter toda essa capacidade de estar convencendo, você tem que ter uma vida que as pessoas possam se espelhar na tua vida, né? Porque não adianta você falar bonito, você ir atrás de votos, e daqui a pouco você tem uma vida completamente diferente daquilo que você gostaria de estar passando para aqueles seus eleitores, que, afinal de contas, a gente também, quando a gente escolhe um candidato, a gente quer ele como um líder. Vê aí o que está acontecendo no Brasil com o Bolsonaro, né? Um líder que está sendo odiado por muitos amados por outros, e é isso que faz a política. Então, o poder do convencimento para esses profissionais da imprensa é algo que eles trabalham com mais facilidade.
Quanto a dizer que para eu ser candidata a vereadora, eu levanto uma bandeira grandiosa, enorme, do tamanho do planeta, se for possível, para que as mulheres do nosso município se candidatem, sim, a vereadoras do município de Açailândia. Eu não tenho coragem, não é que eu não seja, é que eu seja covarde para não me candidatar ao cargo de vereadora do município. Primeiro, queria dizer para vocês que se eu chegasse a me candidatar, eu ganharia. Ganharia porque eu gosto de ter vitórias na minha vida. E se eu ganhasse, eu teria que deixar muitas coisas de lado para eu viver a política, entendeu? Eu teria que me entregar e eu não posso deixar a minha história até agora para eu poder fazer isso. Mas eu acredito que aqui em Açailândia tem muitas mulheres que poderiam estar dando muito bem aqui na Câmara Municipal de Açailândia. Mulheres que já têm seus filhos já adultos. Eu tenho um filho com 5 anos de idade, como é que eu vou me... Um monte de menino. Um monte de menino, então eu não tenho como. Eu tenho essa consciência, eu tenho os 4 meninos mais bonitos e saudáveis do planeta. Então eu tenho a consciência de que eu não posso ser candidata a vereadora, mas estarei, se possível, colaborando, contribuindo com as mulheres de Açailândia para que elas sejam, sim, candidatas a vereadora. E olha, nós temos aqui um reflexo muito ruim no que diz respeito às mulheres na política. Hoje, eleita em 2018, nós temos hoje, no Brasil, apenas uma governadora. Nós tivemos em várias eleições em que as mulheres se candidatam para aquela 30%, para comprometer aqueles 30%, que nem elas mesmas votam nelas. Então, é zerado, abre-se a urna e o nome dela está lá sem nem o voto dela. Então, as mulheres precisam, sim, ocupar seu espaço na política, é importante. Agora, Marli Alves, não. Hilton, vamos finalizar aqui a nossa live. Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, mas a gente vai ter muita coisa para falar, lógico, lá dentro do programa Criativa News Especial Eleições 2020, mas está todo mundo querendo saber como é que é esse negócio aí de Ildemar Gonçalves. Deixa logo o Isisnaldo trazer o tema dele aí, Isisnaldo. Traz o teu tema aí. Não, só que o Hilton vai falar, que eu vou falar também em relação à questão de eleição, mas só para finalizar, a gente não pode esquecer, ontem, né, nós tivemos na transição de terça para ontem, 4 pessoas perderam a vida aqui na cidade de Açailândia, né? Foram 4 homicídios que aconteceram, um na terça-feira por volta das 7h30, ali próximo à rotatória, outro ontem pela manhã lá na Vila Ildemar, ali próximo à lotérica, na parte de trás, e 2 às 3h30 da tarde, próximo ali à ferrovia Carajás, né? Foram 4 pessoas. Destas 3, 2, a gente está apurando a situação, a Polícia Civil, inclusive, está fazendo um trabalho já de identificação, possivelmente o envolvimento com algum tipo de ilícito, né, roubo, alguma coisa desse tipo. Os outros, o da rotatória, né, envolvimento na situação de ser usuário de drogas, e o outro aqui teria sido motivo fútil, né, mas o que é lamentável, que a gente gostaria de registrar aqui, que o Criativa News também está atento, para as ocorrências policiais aqui da nossa cidade. Foram 4 pessoas em menos de 24 horas que foram assassinadas aqui no município de Açailândia. Isso nos deixa muito triste e, ao mesmo tempo, nos tem a responsabilidade de estar cobrando cada vez mais dos órgãos de segurança para que possam dar respostas a esses crimes. Anteontem, eu acredito que anteontem morreu um rapaz que as pessoas diziam até que era usuário de droga. Ronaldo, a bateria aqui, por favor, que era usuário de drogas e que também não teve resposta. E eu me lembro muito bem, Wilton, você conheceu o Bala trabalhou nas campanhas com a gente aí, ele foi morto a tiros ali também, próximo ao posto carreteiro, e nunca se teve, pelo menos eu não tive conhecimento do que foi que aconteceu. E também o caso Douglas, que a gente cita constantemente. Gente, tem resposta, ou Isisnaldo, do caso Douglas? Não, até agora não. Não, nós não temos resposta por parte dos órgãos de segurança. Aliás, vamos aqui. Eu tive com o delegado Alex, né, ele está investigando, tem algumas situações, mas aí, como o caso, quando se torna de segredo de justiça, aí o negócio desanda, porque a gente não tem mais acesso às informações, né? A polícia, a última informação que eu tive, que a Polícia Civil já tem diversas situações de diligências, né, relacionadas à questão das investigações, porque o caso do Douglas foi um caso que tudo indica que ele foi morto com requintes de crueldade, né? E até agora não houve informações nem das pessoas próximas a eles, ou nem tampouco de apontar o autor ou os autores do crime envolvendo o Douglas, ex-assessor, ou na época assessor do presidente da Câmara de Açailândia, viu?
Certo. Wilton, você acha interessante que você diga agora essa questão do Ildemar Gonçalves? A gente deixa para o programa? Como é que você analisa essa questão? Eu acho que a gente pode ir mais a fundo para os próximos programas, mas o que está acontecendo nos bastidores da campanha eleitoral é muito complicado. Eu volto a falar do que eu falei antes, nessa Ilândia não se planeja política, não se planeja eleições, se trama política, se trama eleições, ainda está em meio a uma nuvem, e eu pretendo conseguir uma entrevista com o ex-prefeito Juscelino Oliveira. A renúncia de... Eu pretendo, inclusive, trazer ele no canal Criativa, no Criativa News, para que a gente possa conversar com eles. Vou fazer o convite, não sei se vai aceitar, mas farei o convite. Vou colocar na tela para fazer esse convite, Hilton, porque eu tenho certeza que está assistindo aí, convide aí o ex-prefeito Juscelino Oliveira para fazer parte do programa. Vai lá. Sim, eu vou fazer o convite, inclusive, quando passar essa pandemia, fazer um convite pessoal, se não surtir efeito de uma ligação telefônica ou uma mensagem de WhatsApp. Porque Juscelino, ele deixou sua marca como administrador público, deixou também os seus erros, mas deixou uma lacuna muito grande, que foi a sua renúncia. Não se sabe o que motivou a renúncia do prefeito Juscelino Oliveira, que culminou com a posse do prefeito Aloysio. Há quem diga que há uma participação efetiva da família Gonçalves nesses conchavos, nesses ajeitamentos, que eu costumo chamar de ajeitamentos. Nesses ajeitamentos para que Aloysio virasse prefeito e Juscelino renunciasse ao seu mandato. Não se sabe de que forma isso foi feito. E dentro desse contexto, seria para que, não decolando Aloysio, Ildemar sairia lá da bola 7 e seria o nome ou indicaria, mais provavelmente, o seu próprio nome como candidato. Estaria por trás disso outros ajeitamentos de contas de mandatos, que isso passa por Câmara Municipal, e soluções de problemas jurídicos junto ao Tribunal de Contas da União, que isso pode estar se fazendo, assim como Deusdedit passou o seu período aí e corrigiu e pode ser candidato, mas que o que deixa as pessoas pasmas, e eu não estou dizendo que isso está acontecendo, eu estou dizendo que pode acontecer. Assim como Juscelino deixou o seu eleitorado, os seus parceiros, os seus pares abandonados a ver navios, Aloysio pode cometer o mesmo crime com a sua equipe que está apostando na sua administração, que, diga-se de passagem, vem fazendo um bom trabalho, principalmente nesse momento de pandemia. Mas que haveria um acordo de bastidores para que Aloysio saísse do cenário e entrasse a figura de Ildemar Gonçalves. Essa pergunta eu farei ao prefeito Aloysio. Se ele vai negar ou vai confirmar, acho muito difícil, se houver essa negociação, de confirmar, mas que o futuro nos dirá. Só que Aloysio já foi picado pela mosquinha do poder. É bom lembrar. E muitos acordos que são firmados antes de sentar na cadeira da Casa Amarela são acordos. Pode cair. Depois de sentar, cai por terra. E tudo indica que aí o outro pensamento é outra suposição. Eu digo, pode acontecer de Aloysio fazer isso, como pode também a mosquinha do poder já ter picado o Aloysio, que pode ter feito esse acordo ou não, para sair e dar espaço para o retorno de Ildemar. Mas, principalmente que Aloysio, ele depende muito do resultado do seu trabalho. E ele tem pesquisas de consumo interno. E essas pesquisas de consumo interno, a que eu tive conhecimento, há 2 meses atrás, era uma situação.
A situação é hoje totalmente diferente. Tudo indica que nessas próximas pesquisas que surgirem, Aloysio vai estar pontuando muito bem, inclusive colocando uma pulga atrás da orelha do grande favorito às eleições, que é o doutor Benjamin de Oliveira, e dificilmente abre mão de ser candidato à reeleição. Então, essas são as informações que a gente busca lá dos bastidores. Nós não afirmamos, por não haver a confirmação de boca, seria necessário que o prefeito Aloysio dissesse isso, o que não vai acontecer, ou então vai acontecer na hora do registro, na hora das convenções, e bater na mesa e dizer: eu sou o candidato, eu fiz por merecer, eu fiz um grande trabalho para a população de Açailândia, e a Açailândia vai me analisar agora como candidato cabeça de chapa. Vale a pena aguardar, e nós teremos outros programas. Tem mais informações chegando. E a gente vai falando sobre essa dos bastidores. Inclusive, nessa de Udemar, envolvia aí o pré-candidato a prefeito aí, o Bom Jardim. Jardel. Que estaria se unindo com o Ildemar Gonçalves. Tem também essas histórias dos bastidores da política. É a segunda vez, porque a primeira vez ele também se uniu ao PSDB. Na época, PSDB, que era seu Ildemar, que tinha como candidato o Benjamin. E entraram os dois, não é isso? Então não está difícil de acontecer, né? O que seria um desastre, o que seria um suicídio político para ele. Não sou seu parente, eu não sou seu amigo particular para estar dando conselhos, mas seria um suicídio atrelar o seu discurso da jovialidade, da coisa nova, do fim da política velha, buscar o retrocesso, que, na minha opinião particular, seria um grande retrocesso, voltar para a vida pública do seu Ildemar Gonçalves. Eu ia perguntar para responder num próximo programa, mas tu já respondeu, então eu deixo para o Isnaldo responder no próximo programa se o retorno da família Gonçalves à política de Açailândia seria, eu estou falando efetivamente, seria interessante para o município de Açailândia. Tu vai responder no nosso próximo programa, tá bom, Isnaldo? E a gente termina a história, né? Beleza. Da escalada dos prefeitos. E a gente vai terminar a história da escalada dos prefeitos. Sim, vamos terminar a história da escalada dos prefeitos. A gente vai falar ainda sobre a questão, voltar de forma bem mais ampla, a questão das mulheres na política, quantos que na história, quantas teve, quantas prefeitas, quantos governadores, enfim. A gente vai falar sobre... Viu, Mali? Hã? E Gleide também, né? A gente não ouviu até agora, depois que Gleide saiu, ela muito bom. Não deu entrevista para ninguém, não falou nada para ninguém. Como está a Gleide Santos hoje? Pretende apoiar alguém? Pretende se colocar? Voltar, até porque isso tem os prós, né? A gente não pode falar que só os contra, não. Porque Deusdete tem os seus, Gleide Santos tem os seus, e o Ildemar Gonçalves tem os seus, Gilson Santana, o Jeová. Né? Então, aqueles que passaram, como o Wilton colocou, com a sua história, tem as pessoas que têm saudade, tem as pessoas que ainda lembram, naquele tempo era assim, por que Gleide Santos também não? Então, a gente pode citar também, espaço aberto para a Gleide, para a gente saber se ela pretende, vai participar desse período agora de eleições 2020, seria mulher também, né, Marli? Vamos ver, o que deu errado, o que Gleide poderia passar para a gente, né? Vou querer também no próximo programa, Marli, uma tela cheia para mim, para me convidar a dona Gleide. Convidar quem? Dona Gleide Santos. Gleide Santos. Assim como eu convidei, que você me deu uma tela principal para me convidar a Juscelina, eu quero uma tela grande também para me fazer o convite. A Dona Gleide Santos, está aqui aberto o convite para vir aqui a nossa live. Eu acho que seria muito interessante. A Dona Gleide Santos tem uma história política bonita, cheia de belíssimas intenções, teve muitos acertos, muitos erros, e que a gente aprende com esses erros. Então, seria importante se ela pudesse nos conceder também uma entrevista, um debate, uma discussão aqui no nosso Criativa News. Olha que legal. Deixa eu encher para mim, meu filho, que eu também quero convidar de mulher para mulher. Você não está entendendo? Nós estamos tentando conquistar esse negócio. Então, olha, Gleide Santos, em nome de Wilton Lima e toda a equipe do Criativa News, nós convidamos você. Eu trabalhei ao lado de Gleide Santos, achei assim uma mulher extraordinária
e algumas pessoas que a cercaram possivelmente não permitiram ou não colaboraram para que fizesse uma boa gestão. E em alguns aspectos, que em outros aspectos, de fato, ela fez um trabalho relevante. Mas você seria muito bem ouvida aqui no nosso programa para falar para a comunidade. Bem, Wilton e Isisnaldo Lopes, vamos aqui, então, finalizar o nosso direto da redação aqui do Criativa News, preparando esse programa, que vai ser muito legal. A gente vai falar também sobre os outros candidatos a vereadores que a gente vai estar aqui. Coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. Explica só um pouquinho rapidinho o que significa o coeficiente, só para as pessoas, rapidinho, só para eles entenderem e ficar ligados. Rocha, Wilton. Rapidinho, a Rocha. O coeficiente eleitoral, Maria, você vai pegar a quantidade de votos válidos, tirando nulos e brancos, e dividir pela quantidade de cadeiras. Aí você consegue um número tal lá de votos que será necessário para que cada partido que antes era coligação, o que cada partido precisa alcançar para eleger o seu primeiro candidato. O mais importante dessa campanha é que o candidato ele tem que torcer tanto para a sua vitória como para a vitória do seu partido. A primeira coisa que ele precisa torcer, a primeira eleição, é o partido dele precisa vencer a eleição. Como é que o partido dele vence a eleição? Atingindo o coeficiente eleitoral, que hoje a gente traz como base. Isisnaldo colocava 65 mil votos apurados, eu coloco nessa faixa também, mas seria só 60 mil, seria um número exato que eu estou colocando para fazer esses cálculos, de 60 mil votos válidos, o que daria um coeficiente eleitoral de 3.500 e alguma coisa. Então, o que significa dizer que cada partido, para eleger ele precisa de atingir 3.500 votos. Então, nós criamos uma planilha. Nós criamos uma planilha e nós vamos apresentar aí no próximo programa de como funciona essa planilha que nós criamos aqui. Nós vamos compartilhar aí com os candidatos a vereadores, com os partidos, de como funciona. Nós vamos fazer aqui uma eleição, vamos fazer uma base de eleição, distribuir as vagas, as 17 vagas, ou fazer a distribuição e como é que funciona as sobras. É interessante o cálculo das sobras, Maria Alves e Isisnaldo. Tá certo, então a gente vai aguardar. Isisnaldo, muito obrigada pela participação aqui do nosso programa, preparando o nosso programa, muito obrigada. Um abraço a todos, né? Agradecer aí o esforço de Ronaldo, né? O Ronaldo que está sempre aí lutando, vai dar certo, e a gente acredita, e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam hoje através do canal Criativo, né? Pode rever lá, compartilhar também pelo Facebook, tirar as suas dúvidas, lembrando que nosso programa aqui, o objetivo sempre é informar, né? Não fazemos lobby com político, né? As opiniões aqui não são opiniões combinadas, né? Nós podemos divergir, concordar, isso faz parte dentro de um contexto informativo, né? As opiniões não são alinhadas ou alienadas, como queiram, mas a gente sempre discute com foco da responsabilidade com a informação. Então, tenho certeza que quem acompanha, se inscreve aí no canal do Criativa News, vai lá, aperta no sininho e receba as informações. A gente vai estar toda semana aí com você discutindo o que interessa para a cidade de Açailândia e região do modo geral, seja na política, na questão educacional, de infraestrutura, na polícia. A gente sempre vai estar buscando levar informação de maneira séria e com muita responsabilidade para você que nos acompanha. Tá certo, muito obrigada. O Wilton Lima, você também, muito obrigada sempre pela parceria. De fato, o Ronaldo é muito esforçado aqui para tentar nos colocar no ar, o Criativa News, para levar muita informação, sobretudo com responsabilidade. Cada palavra que sai das nossas bocas aqui tem muita responsabilidade. A gente faz um trabalho completamente diferenciado, apolítico, isso é muito importante a gente dizer. Obrigado, Wilton. Eu que agradeço, Maria Alves, mas eu queria deixar aqui, além do abraço a vocês, Isisnaldo e Ronaldo, da minha preocupação particular com relação à expansão da Covid-19 no município de Açailândia. Vale lembrar que em 1º de junho, através de um decreto municipal, praticamente se liberou o comércio, quase que no geral. Acho que só resta alguns bares e restaurantes, ainda tem muitos restaurantes que abrem mesmo sendo proibido. E nós só iremos saber a consequência disso lá para segunda-feira. Já começou. Nós tivemos aqui, por exemplo, hospital de campanha com 36% apenas de ocupação. Nós tivemos a UPA, 0% de ocupação. A situação de ontem já era totalmente diferente. Então, o hospital de campanha já chega a 70%. Então, simplesmente dobrou
de segunda, terça e quarta-feira, em apenas 3 dias. A preocupação maior do combate ao coronavírus é exatamente a ocupação de leitos hospitalares e principalmente de UTIs. Então, é preciso que, ao invés da Secretaria Municipal de Saúde, fique comemorando o número de curados, que é muito pouco, atinge somente 14% sobre o número de infectados. É o menor de toda a regional. E, ao invés de comemorar, acenda a luz amarela e verifique e aposte na ciência, que a ciência já confirmou diversas vezes que uma ação ela só se reflete após 2 semanas. E essas 2 semanas, elas se encerram neste final de semana agora, até a segunda ou terça-feira. Então, é preciso acender o sinal de alerta. Por que eu chamo, e ao invés de comemoração? Porque hoje, no boletim oficial da prefeitura, se colocou lá como destaque 354 pessoas curadas. Tem que se comemorar? Tem. Porque foi uma guerra travada por pessoas e conseguiu se livrar da morte. Conseguiu se recuperar. Mas não os números. Comemora-se a vida das pessoas, mas não os números. Porque os números são muito pequenos em função do número de infectados. E a gente precisa, no próximo programa, trazer esse assunto à tona, Maria Alves. Tá certo. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. O nosso Criativa News vai ficando por aqui, na certeza de que estaremos retornando com muitas informações, com a participação dos nossos colegas Isisnaldo Lopes e Wilton Lima, trazendo muitas informações a cada semana. E gostaríamos que você sempre nos acompanhasse nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, que acionasse o sininho, que sempre que a gente estivesse conversando com você, você fizesse também o possível para estar compartilhando, porque é um conteúdo com muita responsabilidade, desenvolvido especialmente para você. Queremos sempre agradecer também a nossa técnica, a produção do programa, que é o Ronaldo Silva, que está sempre por trás, com muito esforço, fazendo com que a gente esteja aqui batendo papo e apresentando o Jornal Criativa News. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima edição, na próxima semana, com um programa especial sobre as eleições 2020. Muito obrigada a todos.